Irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra mais uma vez e confesso para vocês que eu tentei, de todo jeito, hoje não trazer uma palavra de ajuste. Você, Senhor, me dá uma palavra que a gente possa celebrar. Mas, irmãos, eu confesso para vocês que eu vou parar de novo de buscar essas palavras, porque parece que nos últimos dias o que mais a gente precisa é de ajuste. E hoje eu conversando com um irmão, um rapaz esteve lá em casa, e a gente batendo um papo, disse que Satanás ele trabalhou muito bem nas nossas bases familiares, desprotegidas, muitas delas, pela falta do conhecimento de Deus. E muitos já sabem que eu sou apaixonado pelo o braço corretivo do Senhor, porque a palavra fala que Ele corrige a quem Ele ama. Então eu aprendi que a forma de Deus demonstrar um amor por nós é não deixando a gente errar, é nos corrigindo, nos amadurecendo, nos levando para esse lugar. Mas se você for parar para analisar na nossa história, tudo que a gente menos gosta é de ser corrigido, sim ou não? Me ajude, gente, tem alguém aqui? Você percebe que sempre a gente foge desse lugar de correção. A gente sempre quer mostrar uma perfeição, a gente quer mostrar uma habilidade, a gente nunca descansa, a gente sempre está naquela luta de mostrar coisas que no fundo nós precisaríamos mostrar as falhas, né, para que a gente pudesse ser ajustado, corrigido e até orientado para deixar de fazer algumas coisas que já não precisamos mais fazer. E aquela luta de querer estar fazendo para poder ser percebido, aceito, amado. Aí Deus diz assim, olha, se você está sem correção, você não é filho. Você é bastardo, porque os filhos eu corrijo aqueles a quem eu amo. Então, esteja atento, porque nesses últimos dias, eu creio que a manifestação do amor de Deus vai ser derramada de uma forma corretiva. Existe uma urgência no coração de Deus, as coisas estão muito rápidas, para que nós venhamos a corrigir coisas. Não dá mais para a gente gastar o tempo que a gente gastava para corrigir algumas coisas. Eu não sei se você tem percebido como muitas coisas no mundo estão acontecendo rápidas demais, parece que desconectadas umas das outras, mas eu quero te desafiar a entender que não estão, elas estão interligadas, são cumprimentos da promessa, da palavra. Satanás está posicionando os seus peões no tabuleiro de xadrez, ele está colocando tudo no lugar, e nós estamos literalmente, irmãos, não como dizia em Atos, que desde Atos para cá do derramamento do Espírito Santo, a palavra fala que ali começou os últimos dias. Mas eu gostaria que você entendesse quando eu falo que nós estamos agora, nos últimos dias, que vocês entendessem de uma forma urgente. Porque verdadeiramente nós estamos sentindo o cheiro dos últimos dias. E é bom que o Senhor nos corrija, é bom que a gente não seja pego em falta. O que tiver de ser corrigido, corrige, perdoa, libera. Mas faz alguma coisa para que o seu coração possa descansar nessa verdade de Deus, de você se sentir amado, porque Ele está te corrigindo. Não foge mais desse lugar de correção. Amém? Olha para o seu irmão e diz, não foge mais, não dá mais tempo. Eu lembro, eu acho que eu já falei até sobre isso aqui uma vez, brincando de esconde-esconde. E eu era tão bom em me esconder, que acabou a brincadeira, eu fiquei escondido e ninguém me achava, e ficou sem graça você ficar escondido e ninguém lhe procurando mais. Não sei se vocês já passaram por isso. Se escondeu todo mundo e eu me escondi, e eu não sabia se estavam me procurando, e eu estava lá escondido, mas a brincadeira já tinha acabado e eu estava lá escondido. Então, assim, tenha cuidado para não estar se escondendo e a brincadeira acabar, e a igreja subir, você quando for procurar, e cadê? E todo mundo foi embora. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre fruto que não amadurece, não serve para alimento. Diga para o seu irmão, fruto que não amadurece, não serve para alimento. Você concorda comigo? Hoje em dia, queridos, eu não sei se você tem percebido como as pessoas elas estão se demonstrando cada vez mais fragilizadas. As pessoas estão atribuindo isso só ao pós-pandemia, ainda que isso tenha acelerado, tenha agravado muitas coisas. Muitas pessoas passaram a enxergar a vida de outra forma, né? Pessoas viram acontecer coisas que jamais tinha visto acontecer. E as pessoas ficaram literalmente muito destruídas. Emocionalmente, perspectiva de vida das pessoas, as pessoas começaram a levar uma vida diferente, alguns melhoraram, outros debandaram, pioraram de vez. E
A verdade é que dentro dos consultórios, nas igrejas, nas famílias, temos muitas pessoas hoje quebradas, literalmente, emocionalmente, sonhos, perspectivas e principalmente espiritualmente. Quando a gente para analisar, quando as pessoas acreditam estar vivas, e para estar vivos, segundo o Evangelho, nós entendemos que precisamos estar em Cristo, né? Hoje ainda temos, nesses últimos dias, pessoas confundindo o Filho de Deus com criação de Deus. Eu acho que não teria mais tempo para isso, mas ainda temos muito. Pessoas que botam tudo no mesmo pacote, achando que é a mesma coisa, e não é. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro que Jesus veio para nos dar vida, Ele veio para nos dar o direito e o poder de ser chamados filhos de Deus. Para que haja conexão com Deus, nós precisamos estar em Cristo. E aí, por aí, a gente poderia ministrar algumas outras coisas. Mas o que importa é que enquanto a pessoa está em confusão no seu entendimento, muitas das vezes ela busca ajuda, mas não aceita a solução. E eu gostaria de começar que você pensasse comigo desse jeito. Você vai ver muitas pessoas buscando ajuda, mas quando você apresenta para elas solução, elas não querem. E isso é muito preocupante, porque isso denuncia uma intenção no coração equivocada sobre uma pessoa que está necessitando de socorro, mas ela nega ajuda. Ela ainda se coloca em uma posição de autoproteção e autopreservação para não se tornar vulnerável. Ela não reconhece o estado que ela está de necessitar de ajuda e ainda empina o nariz para dizer como quer que seja, ou pior, é dizer que da forma como talvez o Evangelho apresente, aquilo não funciona. E isso é muito preocupante, porque isso faz parte de uma estratégia, porque cada vez mais fica confuso você saber o que funciona e o que não funciona. Porque tem pessoas enganadas achando que estão fazendo da forma correta, quando na verdade elas apenas acham e não estão executando o que deveria executar. Tipo assim, uma pessoa que vai sempre para a igreja, uma pessoa que entende o Evangelho, que acredita que já pronunciou o nome de Jesus e que ela é salva, mas ela não consegue perdoar uma pessoa. Você concorda comigo que não há possibilidade de tudo que ela está fazendo linkar com o que ela disse que ela é? Porque a palavra começa dizendo que se você não perdoa o seu irmão, Deus também não pode te perdoar. Aí a pessoa acha que ela está em um ambiente tão seguro, tão preparada por estar fazendo coisas que fazem parte desse contexto, mas o beabá do que deveria estar em seu coração, ela não consegue manifestar. E isso é tão preocupante, gente, porque Satanás ele tem confundido tantas pessoas com tantas obras, tipo assim, se você não consegue perdoar, faz uma obra de caridade para alguém. E isso aí era contextos de outras culturas e de outras religiões. E adentraram no Evangelho. Pessoas hoje dentro da igreja, fazendo coisas que outras religiões faziam, para tentar compensar atitudes que precisam ser tomadas para amadurecer, estão compensando com entregas, com barganhas, com trocas. Teve um determinado momento que na Bíblia vai falar que o povo estava dando oferta, os sacerdotes davam oferta do cominho, do coentro, de tudo que eles colhiam e plantavam. Aí quando chega a palavra de confronto de Jesus, olha, vocês estão fazendo certo. Vocês estão dando dízimo de tudo, mas vocês deveriam fazer estas coisas e não esquecer da outra, daquelas. Qual é? Amar o seu irmão. Ter no seu coração esse sentimento de compaixão. E conversando com algumas pessoas sobre esse nível de amadurecimento, você vai perceber que tudo aquilo que te desafia, você vai dizer, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas quem disse que tem que ser fácil? Por que tem que ser fácil amadurecer? A gente nunca assume aquela responsabilidade de que o que nos desafia é que é o caminho que Deus espera que a gente vá. Nós precisamos entender que o chamado do Senhor é para uma igreja madura, é para uma igreja que esteja avançando, e eu já comentei com vocês sobre isso diversas vezes, que por muito eu era levado a querer conhecer, para mostrar para as pessoas que eu sabia, mas era pego em falta em como eu vivia. E de nada serve, irmão, nós estamos nos enganando, perdendo tempo,
sendo reprovado, porque quanto mais você tem e menos executa, mais cobrança vai vir, porque você não vai ter nem argumento. E eu decidi fazer um processo inverso que não é muito confortável. Foi quando eu larguei todo o meu conhecimento e disse, eu vou aprender a ser alguma coisa pelo menos. E a primeira coisa que eu decidi aprender era quem eu era realmente. Por que eu escolhia coisas erradas? Por que eu fazia coisas erradas? Por que eu tomava decisões contrárias a que estava no meu coração quando eu percebia fazia outra coisa? E eu comecei a olhar para mim. E, queridos, eu gastei um bom tempo fazendo isso, mas, graças a Deus, parece que eu encontrei o caminho. E o primeiro caminho que eu encontrei dentro do meu coração era que, realmente, eu não podia dar um passo sequer sem Deus, porque eu erraria. Esse sentimento que nós temos de orgulho, porque achamos que somos muito bons, que fazemos muitas coisas, que executamos muitas coisas boas, temos muitas oportunidades, nos rouba. Se você não tiver cuidado do senso de que é Deus que está te colocando ali. Que você precisa dele. Não é porque você chegou em um local que você não precisa dele para que você se mantenha. Tem pessoas que chegam em locais que Deus abre a porta, a coisa fica linda, fica tudo bonito, aí vira as costas para Deus, a coisa desanda. Aí, em vez de dizer, eu virei as costas, dizem assim, talvez era Deus que não queria que eu estivesse aqui. Como assim, irmãos? Se Deus abre a porta, te coloca lá. E o interessante é que nós estamos estudando com os homens na segunda-feira sobre, eu acho que eu vou trocar de microfone, está cortando muito, sobre o livro de Neemias, sobre a reconstrução dos muros. E no capítulo 2, nós entramos nesse entendimento de falar sobre reerguer altares, mas o texto não deixa margem para você, por que aconteceu aquilo com Jerusalém? Por que tinha acontecido aquilo com Jerusalém? O interessante é que Jerusalém, eu não sei se você conhece o significado da palavra, Jerus, lugar, Salém, paz, ou seja, lugar de paz, que agora você olhando para Neemias, no livro de Neemias, você vê tudo destruído, tudo detonado, o povo tinha sido levado cativo. É um dos versículos que antecede a isso, que as pessoas se confundem muito, inclusive pensando que ele está associado à bênção, quando na verdade ele está associado a juízo, que é aquilo que há de vir virá e não tardará. E as pessoas usam esse versículo pensando que isso está associado à bênção, mas na verdade quando isto foi proferido, estava associado ao juízo. Deus estava dizendo, vai vir juízo, vai vir julgamento, e o que há de vir virá e não vai tardar. Já está estabelecido. E as pessoas se confundem, porque acham que, mas o que Deus tem para mim, o que há de vir virá e não tardará. Irmão, tenha certeza disso. Vai vir também. Ainda que você possa estar achando que é bênção, pode vir um juízo. Vocês estão comigo? E isso tudo passa debaixo do nosso nariz e a gente não busca saber. Nós vamos engolindo tudo aquilo que nos é entregue. A gente sequer para analisar onde está, por que está. Eu não quero expor ninguém, nem mostrar ser melhor do que ninguém. Mas quantas vezes, depois do culto de domingo, talvez, uma palavra, pelo menos, do culto, Deus fala ao seu coração, e ao chegar em casa, você medita naquilo, você gasta um tempo meditando, buscando entender por que Deus falou aquilo, o que é que Deus, na verdade, quer te entregar, e a gente bota no bolso e segue, que nem o dinheiro, que às vezes a gente diz que é tão valioso e esquece 100 reais no bolso. Eu confesso para vocês que tem muito tempo que eu não acho 100 reais no meu bolso. Antigamente eu ficava tão feliz, quando eu achava ele todo dobradinho, eu disse, que bênção. Mas hoje em dia eu não estou achando tanto. Mas a gente faz isso, diz, foi tão poderosa a palavra que Deus me deu, foi tão maravilhosa, aí bota no bolso. Mas no decorrer da semana, a gente esquece que aquilo está lá no bolso. A gente esquece do valor que a gente se empolgou tanto. E depois a gente chega para Deus dizendo, Deus, o Senhor não tem interesse em me falar nada. É como se Ele dissesse, rapaz, eu não já te falei. Você até se empolgou dizendo que era tão bom. Como é que é algo tão bom, que é tão bom que você nem lembra? E isso tem me preocupado muito, irmãos, porque não só no contexto de igreja local, hoje muita gente tem acesso à internet, inclusive isso até me preocupa um pouco, de certa forma, pessoas que se expõem a muitos alimentos espirituais, a muitas influências. Eu não sei se você sabe, tudo aquilo que você inclina o seu coração para receber
ou melhor, para cultuar, porque ainda que você vá com o objetivo de receber, você está cultuando, você está prestando tempo, adoração e atenção. Tudo isso é tangível, tudo aquilo que você se expõe a um nível de entrega, de troca. Então você recebe daquilo que você se expõe, você liga uma chave, e aí a gente vai se conectando a tantas coisas, e diz, mas eu estou buscando da palavra. Tá, que bom, mas isso tem gerado o que em você? As transformações estão acontecendo, está trazendo alimento para outras pessoas? Porque, como diz o tema da ministração, fruto verde não serve para alimentação. Ainda que, eu confesso para você, eu gostava muito de manga verde, manga rosa. A gente saía da escola, ia para casa lá, uma chácarazinha que tinha do velhinho, e ficava jogando pedra lá para derrubar manga rosa, inchada. Meu irmão, era cada carreira que ele dava na gente. Mas era interessante como naquele tempo de adolescente, eu vou falar até de infância, tinha na mesma árvore uma manga madura, mas eu não queria madura, eu queria que estava, acho que aqui chama de vez, inchada, sei lá, do jeito que você entenda aí. Ela não estava madura, mas não estava completamente verde. E eu parei para analisar como nós rejeitamos, às vezes, essa posição de maturidade e ficamos no meio termo ali, para nem chamar tanta atenção e não ser cobrado por isso, mas também não queremos ser chamados de meninos, de iniciantes. Nós já somos alguma coisa e nunca saímos desse ambiente. A gente parece que nunca avança para um nível de maturidade para que nós possamos ser emancipados. Tem 3 chamados de Jesus: vinde a mim, vinde após mim e ide. O objetivo de Jesus desde o início era que as pessoas encontrassem Ele como caminho, caminhassem com Ele e fosse para fazer com que pessoas conhecessem esse caminho. Mas a gente vê que as pessoas se empolgaram tanto com a igreja e acharam que o fruto da igreja era encher as igrejas, e as pessoas vinham, mas ninguém ia. Vinha e ninguém ia. E ficou aquele negócio abarrotado, a briga começou, a discussão, quem é melhor do que, e tudo isso dá problema. Por quê? Porque se torna Babel. Diga comigo, o que cresce sem a direção de Deus vira Babel. Vou te dar um spoiler, o que é Babel? Diga comigo, confusão. Tudo que cresce sem a direção de Deus vai gerar confusão. Vai gerar uma confusão administrativa, vai gerar uma disputa de poder, vai gerar um desconforto em nome de Deus. Porque Babel estava estabelecida como um povo que queria crescer para chegar a Deus. Mas Deus nunca disse a eles que eles teriam que fazer isso. Porque para você chegar no coração de Deus, você não vai até Deus, você vai em nome de Deus e Ele vai até você. Porque Ele tem interesse que você vá, para que Ele em você manifeste o que Ele tem para a população. Mas isso é difícil, porque nós temos em nosso coração o objetivo de receber. Estava vindo para cá hoje e eu vi algo de Mateus bem engraçado que ele falou, que eu nunca mais tinha escutado, e escutei muito isso, de quando uma pessoa ela é mesquinha, né, tinha 2 coisas que eu ouvia muito, que ela não tem a mão para liberar, se pular na piscina com um sorrisal na mão, disse, vai ficar lá intacto, não vai nem dissolver. Vocês já ouviram esse ditado? Falava muito antigamente. Mas outro que ele disse assim, rapaz, o cabra é tão assim interessado só no que ele tem, no que ele quer, que ele coça assim para dentro. Você já ouviu? Eu também já ouvi isso. Aquelas pessoas que coçam assim para nem coçar para fora. Não, tudo tem que ser para ele. Irmãos, se nós não formos verdadeiros o suficiente para encontrar em nós essas raízes, é questão de tempo que uma plantinha pequena se torne grande de novo e você seja pego de surpresa. Porque, de certa forma, todos nós que estamos aqui fomos ensinados, de algum jeito, a buscar ter coisas. Você precisa conquistar coisas. E nunca fomos ensinados a nos tornarmos, exemplo, pessoa, de caráter aprovado, com coração tranquilo e conduta aprovada diante de Deus. Nós só nos sentimos bem se chegamos nesses lugares. E enquanto não chegamos, nós achamos que Deus está negando, não está tudo certo ainda, e eu preciso continuar. E a gente nunca consegue descansar. E aqui entra outro problema sério, é quando nós quebramos a lei do descanso. Irmão, quando a Bíblia fala sobre Deus ter descansado no 7º dia, e aí você vê que uma cultura
arranca disso daí e coloca com que você, para ser aprovado por Deus, você também precisa cultuar, mas o sábado você não pode fazer nada, e eles vivem nessa tradição, não vou citar o nome. E aí você começa a perceber que as pessoas escolhem algumas coisas para mostrar que estão fazendo, mas se você quer viver no parâmetro da lei por completo, siga todos os mandamentos, não siga só um. Aí as pessoas começam a escolher coisas que são boas, que tornam evidente para os outros que são crentes, ou que estão fazendo o que Deus quer, mas não faz as outras. As pessoas não mergulham para fazer outras coisas, porque estão sempre pensando pelo lado de dentro da janela, olhando para fora o que estão pensando, e a gente nunca olha para dentro da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. E o interessante disso tudo é que eu ouvi um testemunho de um rapaz hoje, conversando com ele, jamais, confesso para vocês, nunca tinha visto, mas alguém que tem escutado muito os cultos da Manancial, por causa de outro que tem mandado para ele sempre os links. Ele: pastor, eu escuto demais o senhor, e começou a falar das ministrações, eu olhei para a cara dele, meu coração se alegrou, tomei um susto com isso, porque eu confesso para você, eu não faço tendo interesse de saber onde está chegando, eu faço o que Deus manda fazer, porque Ele diz que quem dá o crescimento é Ele, então onde precisar chegar, o Espírito Santo vai soprar. Eu não tenho esse interesse, na verdade tenho até dificuldade de aparecer nas redes sociais, me mostrando de uma forma como talvez soe que eu sei um pouco. Eu tenho receio de como vão achar que o meu coração está, de querer ter uma necessidade. Então, por isso que eu tenho uma dificuldade de aparecer na live, aparecer em celular e fazer essas coisas. Mas não é que é errado. Enquanto eu tenho essa dificuldade, eu estou esperando que Deus me mostre o que eu tenho que fazer. Mas eu também não tenho aquela empolgação de querer fazer. Meu coração está tranquilo, porque eu sei que eu estou conseguindo viver e comunicar aquilo que Deus quer que eu faça. Para mim é o suficiente. E na verdade eu já te digo, esta é a nossa luta. Eu falei em uma frase que eu postei no grupo da igreja e no Instagram esses dias, que ainda que você faça pouco do que é certo, ou melhor, você fale pouco do que é certo, você não falou pouco apenas, você fez muito. Porque hoje, você fazer um pouquinho do que é certo é muito para alguma pessoa. Inclusive, amar uma pessoa. Parece ser pouco em um mundo corrompido, mas se você conseguir amar uma pessoa verdadeiramente, irmãos, você vai estar fazendo muito por ela. Vocês estão comigo? Mas amar é diferente do que estão dizendo. Amar no sentido bíblico, inclusive, da pessoa ter confiança de que quando você estiver errado, ela vai te falar a verdade. Amar nesse sentido de não querer que você se perca, de ser uma pessoa confiável, de que quando você olhar para ela e você estiver errado, ela vai chegar e vai dizer assim: está errado. E hoje em dia nós não sabemos bem quem está ao nosso lado, quem vai nos falar. Se está falando porque está com ciúme, se está falando porque está com inveja, se está falando porque está com raiva, se está falando porque nos ama, nós não sabemos, porque não há uma constância, não há uma evidência de fruto. Parece que é uma forçação de barra para mostrar que conhece coisas que estão na Bíblia, e a gente olha para aquele emissor da palavra e a gente não vê aquilo. Aí você termina entrando em uma confusão absurda, porque você diz: como é que quer me ensinar a fazer uma coisa que não faz? Sim ou não, gente? E hoje existe uma enxurrada disso, de tantos falando tanto, mas você nunca vê nada. E aqui é onde eu quero que você entenda: Satanás sabe, está preparado a última cartada desses últimos dias. Ele vai entrar no meio da confusão. Ele sabe que o povo está confuso, mas ele vai entrar de uma forma que Jesus fazia, e funcionava, e funcionou muito por muito tempo. Diga comigo, são os sinais. Ele vai, inclusive a Bíblia fala, que até os escolhidos vão poder estar expostos a essa possibilidade de engano. Que vão olhar e vai dizer: nossa, é de Deus, por causa do sinal. Mas me preocupa essa questão de sinal, irmão. Porque você pode passar por uma árvore e ver um fruto maduro, e quando você for chupar, ele não ser bom. Ele não tem um sabor bom. Eu já chupei frutas maduras, que tem referências de ter um suco doce, mas aquela dali estava ruim. Ela não era uma árvore boa, não tinha um fruto bom, ainda que tenha amadurecido. Vocês estão comigo? Então nós precisamos ter cuidado com o que parece ser nesses últimos dias. Por isso que eu tenho dito para pessoas que nós precisamos gastar um pouco mais de tempo para conhecer histórias. E quando eu falo sobre histórias, irmãos,
eu não estou falando para você olhar para uma pessoa e dizer bem assim, mas fulano já errou nisso, e hoje ele é isso. É para que você possa entender de onde veio, por que veio, os erros, mas depois dos erros houve acerto, houve conserto. Quem é hoje? Como é que é hoje? O que é que está acontecendo? Nós vamos aceitando tudo, bota tudo em um saco, e a gente vai caminhando e não sabe para onde está indo, por que está indo, quem é fulano, e na maioria das vezes nós somos pegos de surpresa. Ele diz, não acredito, fulano fez isso comigo. Mas por que não acredita? Por que é tão difícil você receber uma coisa de algo que você nem gastou tempo para procurar saber se era verdade ou não? Por quê? Na verdade, em vez de você se aplicar para buscar conhecer, você joga para a pessoa essa responsabilidade. Você nunca busca saber, você nunca ora. E o interessante é que, pegando desse contexto, Davi, quando está orando, ele disse, Senhor, eu sou amigo dos que buscam o Senhor. Amigo eu sou dos que te buscam, dos que te louvam, ó Senhor. Veja que ele sabia bem quem eram os amigos dele. E ele sabia bem porque eram pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. Buscavam o Senhor. Irmãos, eu digo para você, uma pessoa que eu vejo o fruto na vida dela, de que busca o Senhor, eu quero ela bem pertinho do meu lado. Sabe por quê? Porque na hora que Deus quiser falar comigo, Ele não vai precisar mandar alguém de longe, Ele pode usar uma pessoa que busca Ele do meu lado. Vocês estão comigo? E a Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esse socorro bem presente talvez seja a pessoa que você está excluindo, mas é ela quem busca a Deus e Deus quer falar através dela, mas você não aceita. Você não aceita porque, em vez de te ajustar, o conserto que Deus quer, te desconforta e você prefere andar assim. E tentando entrar aqui no que Deus tem para a gente, eu queria que você pensasse comigo assim, gente. Você concorda que tem muita gente doente nesses últimos dias? Sim ou não? Rapaz, são muitas. E são tantas, e eu quero te dizer, vai acelerar uma demanda de muitas coisas nesses últimos dias. Muitas. Isso não é uma maldição, irmão. Isso, na verdade, é um alerta. Está se cumprindo. E se você está achando que está muito, esforça-se para subir, porque ruim vai ficar para quem ficar. Aí eu vou dizer para você, aí vai ficar ruim. Aí vai, porque ainda não está. Porque o Espírito Santo de Deus ainda está nos conduzindo, Ele pode nos curar, Ele pode nos livrar, Ele pode nos guardar. Mas vai chegar um momento que Ele não vai estar mais aqui, Ele vai tirar a igreja. E quando a igreja sair, irmão, o Espírito Santo não vai ficar aqui, porque Ele só está aqui por causa da igreja. E as pessoas ainda não entenderam isso e não dão valor ao que deveriam dar. E eu ouvi de um pastor, não sei se devo falar o nome dele, por ser muito famoso, vou falar o pastor Antônio Cirilo, um cara que movia-se poderosamente em milagres, Deus usava ele demais. E um dia a gente conversando, ele chegou e disse bem assim, você sabe, pastor, porque tem muita gente que não pode ser curada? Aí eu disse, porque não tem fé? Ele disse, não é porque não tem fé. É porque ele já perdeu a saúde que Deus tinha dado, e Deus sabe que ele não tem estrutura no coração para receber a cura. Porque se receber a cura, ele não volta para Deus, ele vai voltar para onde estava e vai gastar tudo de novo, vai se perder. Então tem pessoas que não vão se curar, não é porque Deus não quer, é porque a única forma que talvez a pessoa tenha para refletir na vida, seja estar nessa situação. E isso não tem nada a ver com a vontade perfeita de Deus, Deus não tem interesse nisso, porque senão Ele não tinha mandado Jesus para morrer para nos dar vida, saúde e cura. Mas a pessoa ainda não escolheu como deveria escolher, a pessoa ainda não assumiu responsabilidades que deveriam assumir, atribuem a Deus uma falta de saúde, quando na verdade ela desgraçou a saúde dela. E não consegue começar do princípio, da gênese de tudo. De chegar com humildade dizendo, Deus, eu destruí com a minha vida. Mas hoje eu reconheço que o Senhor pode mudar. Se o Senhor quiser, quebranta. Mas a pessoa não, empina o nariz e diz que Deus fez e que Deus vai ter que fazer. Irmão, não vai funcionar. Vocês estão aqui? As pessoas estão ainda com o nariz muito empinado depois de tanta coisa que nós estamos passando nesses dias. Dificuldade de reconhecer, de pedir ajuda, de ser humilde, de pelo menos engolir, não falar o que já falava antes. Cala a boca, já vai ser um grande avanço. Mas começar a avançar, enquanto há tempo. E acredite, Deus não está precisando, irmão,
O RH do céu não está aberto, pedindo currículo para ninguém trabalhar na obra dele, se você não tem interesse de que ele trabalhe em você. Não precisa. Porque vai ser mais fácil você ser enganado. Porque você vai achar que está fazendo algo para Deus, mas Deus não faz nada em você. Você vai querer dar algo para Deus quando você não dá o coração a Ele por completo. Ele não quer, Ele não recebe. Então não perca tempo mais, não se engane, irmãos. Se quer fazer algo para Deus, faça por você. Reconhecendo que Ele te amou primeiro, Ele te amou mesmo você sendo inimigo, Ele te perdoou mesmo sem você merecer, como a mim mesmo. E quando você entender isso como verdade, irmão, qualquer coisa que você faça não vai ser sobre o seu nariz, vai ser sobre o entendimento que você está fazendo por um Deus que te ama de verdade. Aí você não vai ser enganado, você não vai ser roubado. Muitas pessoas se perderam, Wellington, quando chegou na igreja por causa disso, porque tinha aquele ciclo vicioso do ativismo na igreja. E quando chegaram na Manancial, acharam que a gente não estava vendo, e eu quero fazer alguma coisa. Amém, irmão, vai dar certo, já já a gente começa. Vamos esperar Deus fazer. E as pessoas se perdem porque elas querem fazer algo para Deus, mas Deus nunca consegue fazer algo nelas. A gente nunca muda, a gente nunca avança, as pessoas nunca veem um fruto verdadeiro, a gente nunca consegue dominar aquelas áreas que sempre nos destruíram, a gente sempre está caindo no mesmo buraco, a gente sempre está voltando para a mesma situação, que a gente não avança. Mas estamos fazendo para Deus. Babel, confusão. Achar que está fazendo para Deus, a obra em nome de Deus, que Deus nunca mandou você fazer. Não vai funcionar. Aí Cirilo me fala isso, eu digo para você, confuso de você ouvir, sim ou não? Porque a gente escuta que Deus quer curar a todos. A gente escuta que Deus é bom. Como Deus não curaria uma pessoa? Porque o objetivo, ou o fim principal, o objetivo de Deus não é a cura, é a vida eterna. Então Ele prefere que eu fique com raiva dele, mas que meu coração se quebranta ali naquele lugar. Eu nunca recebo o que eu quero, mas o meu coração esteja na mão dele, do que Ele me dá o que eu acho que eu preciso, e virar as costas para Ele, irmãos. E eu comecei a entender nesses dias, Senhor, o que o Senhor tem para mim vai chegar na minha mão. Irmão, eu digo para vocês, eu tenho vivido tempos que até é difícil de viver. De constrangimento, de quebrantamento da bondade de Deus, de milagre, de coisas que estão fazendo, que Deus está usando, irmãos, pessoas, que eu fico constrangido. Mas eu não tenho como negar que é Deus fazendo. Mas para isso eu tive que matar a pior pessoa do mundo, que me impossibilitava de viver as verdades que eu pregava, que era eu mesmo. Então eu queria que você pensasse comigo aí, abrindo, em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 1. Aleluia. Eu não vou demorar mais do que o que eu já demorei. Para os irmãos que estão desesperados, dizendo, o pastor entrou agora na introdução, foi. Mas eu vou finalizar por aqui já, viu? Uma das coisas que quando eu comecei a atuar no ministério, que Deus nos confiou, do aconselhamento, com a ênfase na libertação, irmãos, era muito engraçado e desesperador ao mesmo tempo. Porque eu via muitas pessoas dizendo, mas pastor, eu preciso ser liberto. Eu entendo que eu preciso ser liberto, mas nunca fazia o que a gente orientava para fazer, o que a Bíblia diz, para que isso acontecesse. Aí diz, mas funciona com todo mundo, não funciona comigo? Mas por que você não está fazendo o que os outros estão fazendo? Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, mas faz acepção de fé, aquela fé obediente. Uma fé que não precisa estar falando para as pessoas, mas está fazendo. Uma fé que se quebranta, que se humilha. Uma fé que reconhece que mais vale ser humilhado debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno, como a Bíblia fala, Ele exalte, do que você buscar se exaltar. E aí as pessoas vão nesse embate, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, eu quero isso, mas nunca tomam uma decisão que te leve a essas condições. E ainda joga na conta de Deus que não está dando certo. Eu oro, mas as minhas orações não funcionam, parece que Deus nunca me responde. Irmãos, isso precisa acender uma luz na nossa vida, para que entendamos por que está acontecendo isso. Porque vai contra a vontade de Deus, irmãos. Não é assim que é para acontecer. Se está acontecendo, tem alguma coisa errada. E isso não tem nada a ver com errado com Deus, errado com a gente, porque Deus não vai errar, eu te garanto isso. Ele não vai errar. Mas nós precisamos estar inquietos com isso que não está funcionando. Amém? Atos, no capítulo 3,
A palavra fala bem assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Diga comigo, esmolas. Aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Eu já preguei só sobre essa passagem aqui. Se você me perguntar o tema, eu não sei, está lá no YouTube. Pede ao Espírito Santo que ele te mostre. Eu ministrei só sobre isso. Mas olha a importância, antes do milagre acontecer, dele dizer: olha para mim. Olha para mim. Ah, porque Deus não quer. Ei, olha para mim. Quando a pessoa olhar para você, ela tem que ver o que você está falando em você. Porque senão não vai fazer sentido para ela. Aí ela vai ficar buscando Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Aí a pessoa tem que dizer: está em mim, olha para mim. Ei, olha para mim. O que você está precisando? Olhe para mim. Eu vou te dizer o que é. Autoridade, conhecimento, verdade, intimidade. Amém. Aí ele fala: olhe para nós. O cara está pedindo uma coisa. Passa 2 caras. Ele diz: ei, me dê esmola. Ele diz: olhe para mim. O cara deve ter se animado na hora. Já levantou a latinha para escutar o barulhinho das moedas. Só olhe para mim. Mas a Bíblia fala que quando... Me ajudem. Onde é que eu estou? O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente aos pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Irmãos, ele só não disse: ande. Ele disse: ande. Jesus tem interesse, eu também, me dê a mão, levante. Eu quero que você levante. Amor, compaixão, não só palavra, irmão. Essa história de você estar dizendo que conhece, mas você não tem vida para se esforçar, para pôr uma pessoa em pé, irmão. Não fale a palavra. Não fale. Inclusive, tem pessoas que levam contra-ataques justamente por causa disso, porque querem se valer de uma palavra que não tem no seu coração. Quem lembra dos filhos de Cefas, que disse: eu conheço Paulo, melhor, Jesus a quem Paulo prega. Aí ele chega para um endemoniado e diz bem assim: saia dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio na boca do cara: eu conheço Jesus e conheço Paulo. Quem é você? Porque nós não andamos ouvindo essas coisas espiritualmente, a gente acha que isso não está acontecendo. Mas, irmãos, tem orações que você diz: Deus, meu Pai. Aí o diabo começa a rir. Me perdoe, irmão, pela verdade. Mas quem tem que saber mais dessa verdade sou eu e você. Será que você está falando para Deus com a conduta que você tem? É Deus mesmo que está ouvindo? Vocês estão aqui? Não dá para ficar se enganando. Aqui tinha tanta verdade de Pedro disse: olhe para mim. O cara olhou com atenção e disse assim: em nome de Jesus, levante. E não ficou esperando para ver se ele ia levantar. Ele disse: bora, levante, rapaz. Pegou na mão, botou ele de pé. Continuidade com a ação do que eu falo. Interesse de ver se cumprir. Amor, eu vou até o fim. E depois disso acontecer, ele deu um salto, pôs-se pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava. Foi Pedro e João que disse: olha, Deus fez um milagre, aquele cara que estava lá. Não precisa, irmãos. As pessoas vão reconhecer quando é de Deus. O problema é que parece que a gente quer mostrar para ter certeza se é. Que nem a gente tem a certeza se é de Deus ou não o milagre. Eles estavam calados, quem estava reconhecendo era o povo olhando. Disse: rapaz, esse não era o paralítico que está louvando a Deus e pulando desse jeito. E pode isso acontecer. E aí vai que no 11 fala: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto te surpreende? Irmãos, aqui realmente precisa de muita convicção de que você não é nada e quem fez foi Deus. Por isso que uma das orações mais clássicas que eu gosto de fazer é: Senhor, nós não podemos fazer nada se o Senhor não fizer através de nós. Isso é humildade e reconhecimento, irmão. Você precisa orar sempre assim: Pai, se o Senhor quiser que eu faça, me mostra.
me conduz, me dá uma palavra, porque eu não posso. Eu reconheço que eu não tenho condições de fazer nada, porque quem fez na minha vida, eu sei quem eu sou, foi o Senhor. Humildade, quebrantamento, disponibilidade, verdade. E aí, ele quando chama a atenção dos israelitas, por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu nome, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Rapaz, é tão simples, se a gente for parar para analisar. O que é que ficou claro? Irmãos, eu não tenho parte nisso não. É Deus quem está fazendo. Eu sou apenas testemunha. E sou inclusive testemunha de que vocês tiveram a oportunidade de reconhecer isso também, mas vocês mataram a oportunidade que vocês tiveram. É assim, parafraseando, é isso que está acontecendo. Aí, se essas pessoas não entenderem que se Deus me perdoe, eu fiz o que eu não sabia, eu não reconhecia, e descer e quebrantar, vocês acham que ela dizendo, mas eu não sabia, eu não tinha entendimento, vai resolver? Não vai, irmão, porque isso não tem quebrantamento, não tem humildade nisso. E o primeiro passo para a humildade é o reconhecimento de que quem você realmente é. Eu vejo tanta gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que tem apenas dinheiro, mas não consegue pagar um dia de vida sequer, quando está no hospital. E as pessoas continuam se enganando, aí dizem assim, nossa, você viu o testemunho do cara? O cara ganhou tudo, mas no final das contas ele disse que o que mais ele deveria, ou o que ele daria tudo hoje, era por mais uma certeza de viver de novo. Agora, aí eu te pergunto, essa pessoa vai ser salva se ela reconhecer? Sim. Mas por causa disso ela vai ser curada? Talvez não. Porque isso pode ser muito superficial, mas pode ser um superficial que conecte-se com a possibilidade de salvação. Vocês estão comigo? Porque você pode ser ferido por uma situação a ponto que você desperte que precisa ser salvo. Mas se Deus te confiar coisas demais, quando você ainda não é maduro e tem capacidade de sustentar, você vai se perder de novo. São pessoas que são crentes até o último dia. Quando estão passando dificuldade, começa a prosperar, vira as costas. Aí você vai dizer, por isso que Deus quer que pessoas sejam assim. Não, irmão, não. É porque essa pessoa não amadurece a ponto de administrar riquezas. Ela consegue ter um coração quebrantado quando está debaixo da vara, da correção. Aí ela fica. É aquele menino dentro de casa que passa a estudar direito, quando você disciplina ele, tira o videogame. Quando você dá o videogame, o negócio desanda de novo. Aí é o videogame que é mal? Não, irmão. Não. Falta de correção, de disciplina, de maturidade, de ensino. Aí Deus vira e mexe, está tirando alguma coisa da nossa vida, a gente acha que é porque Deus não quer. Não, é para não nos perder, irmão. É para não nos perder por completo. Ouvi o testemunho de Roger uma vez, ele dizendo assim, pastor, eu estou bem do jeito que eu estou. Porque no dia que eu tive muito, eu fui para longe de Deus, hoje eu quero só Deus, e está tudo certo. Só sabe a gente que já passou por isso. Do povo dizer, está faltando, tá não, irmão, eu estou tendo até demais. Porque quando eu tive, eu virei as costas para Deus, agora Ele continua comigo, então eu estou bem. Está tudo na bênção. Mas a gente tem uma murmuração, é uma inquietude, é uma agonia, e nunca Deus é honrado na nossa vida. Porque Ele só vai ser honrado quando você se tornar maduro. Aí você vai conseguir fazer em nome de Deus, mas dar glória para Ele. Você não vai se incomodar se foi você, não. Você vai sorrir com as pessoas, porque você vai celebrar o milagre que Deus fez. E ainda de parcela você vai olhar e dizer, Senhor, o Senhor ainda continua me usando. Um vasinho desse. Aí você vai celebrar e não se orgulhar, irmão. Vocês estão comigo? Aí, eu não sei se você já percebeu que tem aquelas pessoas que chegam perto da gente, eu faria tudo por isso. Se Deus me ouvisse, se Deus fizesse, e aí, pro azar dela, Deus faz. Pro azar dela. Porque quando Deus faz, a pessoa vira as costas. Aí depois começa a dizer que aquilo que ela queria tanto, que Deus deu, diz assim, mas também o Senhor sabe, você me deu isso.
está me atrapalhando. Mas não foi tu que pediu, abençoado. Aí agora não sabe lidar. Rapaz, dá muito dinheiro na mão do menino. Para tu ver o que é que vai acontecer. Ele vai comprar de lanche, de bala, de figurinha da Copa. Aí você vai dizer que ele está errado? Não, ele está agindo no âmbito da capacidade dele. Eu prefiro não ir na esfera de erro ou acerto. Mas eu preciso reconhecer que ele não está pronto para administrar algo. O erro é meu em dar. Mas Deus não vai errar porque Ele sabe. Agora, irmão, tem coisas que chegam na nossa mão. Chega na nossa mão. Amém. Terra, névias. Chega na nossa mão que a gente acha que foi Deus. Mas aí Deus saiu de cena e Satanás disse, eu vou dar a ele. Porque se eu der, ele vai achar que foi Deus. Vocês estão comigo? Você quer tanto, mas não recebeu Deus dizendo que não. Aí do nada abre a porta, você diz, Deus me ouviu. Mas foi Deus? Aí você entra nessa porta, irmão, e o negócio desanda. Porque eu vou te perguntar, quando Jesus ele veio para a cruz, ele sabia do que estava proposto. Ele sabia. Mas qual é a antecipação de Satanás no deserto? Se você se prostrar a mim, eu vou fazer o seu nome exaltado. Eu vou te dar todas as riquezas, ou seja, autoridade sobre tudo. Mas o que é que ele está falando? Ele está falando o que Deus já tinha falado para Jesus. E outra, ele está falando o que ele não conseguiria cumprir em sua totalidade. Porque se Jesus fosse fiel até o fim, a Bíblia fala que Deus exaltaria o nome dele sobre todo nome. Aí Satanás chega e se antecipa. E dá a mesma proposta, mas sendo que tinha coisas que estavam erradas. E Jesus sabia qual era. A fonte que estava falando era errada. Porque vai contra os princípios de Deus. Porque Deus não daria a Jesus antecipado o que ele precisaria cumprir. Vocês estão comigo, irmãos? Rapaz, o nosso maior erro é você reconhecer a promessa, escuta a voz de Deus, começa a caminhar e quer antecipar a bênção. Irmãos, o Deus que falou, o Deus que direcionou, vai te entregar, continua caminhando. Mas aí a gente cansa no meio do caminho e quer receber a bênção no meio do caminho. A confusão daqueles servos trabalhadores. Chega um que começa a trabalhar de manhã, chega outro que começa a trabalhar à tarde, mas recebeu o mesmo valor do de manhã. Aí vai ficar com raiva. Ah, mas não é justo não, ele chega de tarde e recebe a mesma coisa que eu que estou trabalhando de manhã. Onde é que está a injustiça nisso, irmãos? Se você chegou de manhã e aceitou a proposta que lhe foi feita, glória a Deus. Injustiça seria se não fosse cumprido o que foi prometido. Agora, o que é que tem a ver a sua vida com a promessa dos outros, irmãos? Só faz isso por falta de maturidade. Porque, na verdade, a gente penou para conseguir algumas coisas, quer que os outros sofram também. Em vez da gente se tornar um caminho facilitador para que irmãos e irmãs não passem por besteiras que nós passamos. Parece que a gente fica calado, dizendo assim, ele vai se arrebentar e vai vir pedir ajuda. Não, irmão, corra e diga, rapaz, você não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi. Não faz isso. Amor, compaixão, vontade de fazer com que Deus toque no coração das pessoas, disponibilidade, maturidade. Mas a gente não faz, a gente quer que Deus faça, mas que Ele me use, mas que o irmão venha reconhecendo que Deus me usa, que eu sou o cara. Irmão, em nome de Jesus, está ficando difícil de ouvir essas coisas. Ontem eu fiquei muito triste, mas não assustado, faço parte de grupos, e vi um pastor, um líder, não de uma congregação, mas um pastor, líder de uma convenção, de uma denominada igreja, grande, rapaz, falando em nome de Deus o que Deus nunca falaria. Aí você vai dizer, mas pastor, qual é a tua certeza sobre isso? O princípio, Deus não fala contra o princípio dele. Por causa de política. E os irmãos dando aleluia, glória a Deus. Rapaz, isso me dá um desespero no coração tão grande. Porque assim, o dele está guardado. Porque Deus disse que seria julgado. Mas o meu desespero são as pessoas que poderiam estar vivendo coisas diferentes. Mas não sequer buscam. Sequer buscam a fonte. E ficam com raiva porque pessoas falam verdades. Dizem, mas não é bem assim. Amém. O que é que eu posso fazer se a pessoa não aceita mais? Eu vou brigar com a pessoa?
Não faz sentido. Eu demorei até a amadurecer um pouco sobre isso dentro da minha casa. Tinha hora que eu queria falar para a Suzy, mas se ela não está pronta para ouvir o que eu estou querendo falar, irmão, eu vou continuar na boa. Está tudo certo. Por quê? Porque antes de eu querer que ela aprenda, eu preciso me preservar para que eu não erre. Eu estou querendo tanto que ela acerte que eu erro. Sou grosseiro, sou estúpido, me precipito. Eu disse, não, peraí, quando começa a desandar que o negócio, eu disse, tá tudo bem, deixa eu guardar meu coração, porque é aqui que eu tenho a chave. A minha chave está aqui, sobre o meu, não dos outros. Amém, irmãos? E eu vou voltar só para finalizar o testemunho do rapaz. O rapaz chega, conversa comigo, eu disse assim, comecei a ouvir as palavras, comecei a ouvir no YouTube, comecei a ouvir as coisas. Eu olhei para a cara dele, fiquei tão assustado com aquilo. Confesso para vocês. Ele disse, mas eu ouvi algo que o Senhor fala. Eu disse, o quê? Ele disse que se eu mudasse, a minha casa mudaria. Porque na verdade a desordem que eu consigo enxergar, ela está estabelecida pelas atitudes que eu não consigo tomar. Porque Deus confiou ao homem esse posicionamento. E que se eu fosse corajoso para tomar a decisão que Deus quer que eu tome, a minha casa viria para a posição. Porque o resultado de uma mulher desequilibrada ou descompensada é a falta de um homem no posicionamento, irmão. Posiciona para tu ver. Ah, mas ela não está. Fica ali um pouquinho, sofrendo aquela situação para que não seja emoção, se torne uma verdade. Chega uma hora que a mulher ela vai se enquadrar porque ela quer ser protegida. Ela quer guardar, ela quer ter a convicção de que você é e não que você só fala. Porque muitas pessoas já falaram demais e nunca eram. Aí vai que você é mais um. Aí para ela não perder o amor, ela diz, eu estou falando, finge que acredita. É assim, irmãos, a maioria dos casamentos é fingimento. Eles pensam assim, rapaz, eu vou fingir que eu acredito nisso, para poder a gente não separar. Então eu amo. Aí começa a fantasiar, eu amo. Aí quando você vai com um aconselhamentozinho, a pessoa fala tudo o contrário. Eu disse, rapaz, mas você não acabou de falar. Porque as pessoas criaram um cenário para que elas possam acreditar e conseguir até o fim. Mas estão aceitando viver uma mentira. Não acredita que tomar a decisão correta vai trazer um resultado coletivo. Vai, irmãos. E eu digo isso aqui pela misericórdia do Senhor. Vocês estão ouvindo uma pessoa que tomou uma decisão pessoal que hoje toca vocês coletivamente. Por que com você não vai ser diferente se você se corrigir pessoalmente? Deus não vai usar você para muitos. Por que não? Vocês estão comigo? Mas precisa começar. Agora precisa ser verdade. E aí você escuta aquelas pessoas chegando e dizendo, será que não tem jeito? Aí eu escuto um cara que ainda não pisou na igreja, como ele disse, estou com um pé lá e outro cá. Mas já falando verdades e provando de milagres, dele dizer, a minha casa está uma bênção, eu já perdoei a minha sogra, eu já perdoei o meu pai. E, irmão, eu estou falando de um cara que nem sabe que já é crente. Porque mais do que ele fazer o que nós queremos, ele já está mostrando o fruto de quem faz. Vocês estão comigo? E ele se sentindo condenado porque ainda não chegou na igreja. Eu disse, mas a igreja já chegou em você, irmão. Fique em paz no seu tempo. Ele olhou para mim como se dissesse, mas o senhor não vai querer me obrigar? Eu disse, não, irmão. Eu não posso fazer nada por você se Jesus não fizer. E melhor, estava fazendo sem eu nem saber. Como é que agora eu quero um mérito disso? As brigas de internet é isso. Eu fico brincando, Renatinho, André, postam umas fotos aí bonitas que eu tiro. Aí todo mundo lá dando curtida, eu disse, cadê os créditos? Os créditos, diga que foi eu que tirei a foto. Irmãos, não vai funcionar no céu. Ou melhor, vai, mas você não precisa se preocupar, porque Deus está contabilizando. Tem anjos guardando tudo isso. E eu creio, irmão, que para aqueles que não estão precisando disso, vão ser tão surpreendidos quando chegar no céu, de tamanha bênção, que eu nem sei dimensionar, irmão. Aí tem pessoas, né, que falam para a gente, como é que vocês aguentam, irmão? Existe uma proposta de Deus para aqueles que vão até o fim como pastor. E eu vou até o fim. A gente tem esse lema, um puxa o outro. Tem que seja ela me puxando pelos cabelos e a gente vai puxando pela perna do outro, mas a gente vai até o fim. Até depois do fim. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que tem um galardão, e ela me disse que eu teria aflições, disse que seria difícil, eu vou estar murmurando pelo que eu ainda não estou nem suando sangue. É uma agonia por causa de uma topada, uma unha que encravou, não pode colocar o sapato, aí não vem para a igreja, porque isso era estratégia para não ir para o trabalho. Era a mentira do trabalho o tempo todo, aí agora quer usar para a igreja.
Diga que você já não fez isso. Eu escutei aí umas gargalhadas que parecia com a minha, porque eu fiz muito isso. Era, irmão, eu ia curtir, ia jogar bola, arrancava os tambocos do dedo, aí chegava dizendo, eu não vou poder trabalhar não, porque eu não consigo colocar o sapato, e vocês dizem que não pode ir sem sapato. Ainda queria me valer da lei do que eles mesmo falam. Não tinha sequer o desejo do meu coração de dizer, deixa eu ir trabalhar, eu quero trabalhar. Não passa na nossa cabeça nessa hora de que essa nossa mentira pode se virar contra a gente e a gente perder o que a gente disse que precisa. Da pessoa dizer, eu não vou confiar num cara desse. Eu conheço tecladistas, irmãos, antes de ser crente, do mundo, que não tinha Deus, mas ele precisava tocar o seu instrumento para poder manter a sua família. Então a gente chamava eles para jogar bola, e eles eram tecladistas, e eles não iam, porque tinham medo de quebrar o dedo. E se eu quebrar o dedo, o pão da minha casa falta. Ou o nível, irmão, de entendimento. Vocês estão comigo? E a gente fica andando de qualquer jeito, achando que Deus tem que fazer tudo. Nunca amadurece, nunca assume a responsabilidade. Os 10 leprosos, não precisa você abrir. É bem parecido com isso, aqueles caras que dizem, eu estou precisando, Jesus, faz alguma coisa, me ajuda. A Bíblia fala que eles estão distantes. A Jesus dali mesmo disse assim, podem ir. Apresentem-se aos sacerdotes. E eles começam a ir, no meio do caminho eles percebem que estão curados. Irmão, mas só volta um dos 10. Aí quando esse volta, Jesus disse assim, ué, cadê os 9? Não ficaram curados? Vocês estão comigo, irmãos? Rapaz, não é sobre a igreja, não é sobre a minha pessoa, mas é sobre o Deus que você pede, Ele te responde, Ele te dá e você não volta. Você não entrega por completo o coração. Você condiciona mais uma vez, agora eu quero mais esse milagre. Aí depois desse eu vou. Aí Deus faz, aí agora mais esse. E vai. Aí chegou uma hora que ele diz assim, para aqueles que têm muito, até o que tem vai ser tirado. Aí eu te pergunto, foi Deus quem quis? Foi Deus quem quis fazer com que Jerusalém, o lugar conhecido pelo seu nome, o lugar onde Deus era revelado pela sua magnitude e poder, fosse destruído? Não, irmão. Mas Deus, Ele não tem dificuldade sobre a afirmação, porque Ele sabe quem é. Inclusive, quando se pergunta quem é, Ele diz, eu sou o que sou. Então Ele não tem problema de jogar aquelas muralhas no chão e dizer, eita, Deus perdeu, porque Ele nunca vai perder. Ele não precisa mostrar para as pessoas que está ganhando. Ele já venceu e o inferno sabe disso. Aí Ele faz com que o povo seja julgado e o nome de Deus cai. Naquele contexto. Porque a Bíblia fala que o povo virou as costas para Deus, buscando a idolatria. O povo queria. Aí Deus disse, vocês querem? Tá bom. Vamos pelo jeito que vocês querem. Agora eu vou logo dizendo, não vai fugir um sequer. Vocês querem idolatria, vai todo mundo para a Babilônia. Eu quero todo mundo lá. E se tentar fugir, morre no deserto. Porque agora vai para o castigo. Vocês vão aprender. E a gente já falou isso aqui diversas vezes, você pode estudar. Meu irmão, você vai encontrar um judeu errando em outras coisas, mas na idolatria ele não erra não. Eles aprenderam, porque isso aí foi arrancado. E Deus sabe como arrancar algumas coisas na nossa vida. Tem alguns castigos, irmão, que Ele vai arrancar coisa que você não tem nem noção. Que você vai errar outras coisas, mas naquilo, quando você olhar, você diz assim, isso aí eu vou passar, é longe. É assim que Deus faz. Mas é porque Ele quer fazer assim? Não, irmão, desobediência, procrastinação, imaturidade, negociando o inegociável. Aí a gente vai dar umas voltas a mais. Vai perder algumas coisas. Vai deixar de viver algumas coisas. Foi porque Deus quis? Não, escolha. Vai se contentar com a salvação? Glória a Deus. Salvação é muita coisa, irmão. Mas eu te confesso que tem muito mais coisa para você fazer aqui. E tem coisas que você só vai desfrutar aqui. No céu você não vai. E inclusive uma delas é a sua família. Eu vou dizer de novo. Você pode até ser salvo. Mas a sua família, você só desfruta dela aqui. Porque no céu, não casa-se e não se dá em casamento. E lá vai ser todo mundo irmãos de uma família só. Ô pastor, como assim? Não vai entrar Deise e Mateus de mão dada, André e Renata, Joete e Bianca, eu... Não, irmão. Acabou, isso é aqui. Isso é aqui. As anjas não querem negociar. Irmãos, é aqui. Vocês estão comigo? É aqui.
Agora, faz sentido você querer ir para um lugar, passar a eternidade com Deus, que aqui você não quer? Para que você vai passar a eternidade com Deus que você não quer? Não, se Ele tiver dar um castigo, Ele te dá aqui, para que você possa mudar o seu destino. Mas a eternidade, irmãos, é a eternidade. Não vai ter mais volta. Não vai ter mais segunda chance. Então Deus não vai te dar um castigo, te deixando na eternidade preso na presença dEle, se é o que você não quer. Vocês estão comigo, irmão? É simples assim. Aleluia. Vou chamar o louvor. Abram comigo para finalizar em Romanos, no capítulo 12, o verso 10. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Vocês estão recebendo alguma coisa? Romanos 12, 10. Olha que lindo. Vamos ler o 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Diga comigo, misericórdia. Eu estou longe. Diga, irmão, eu sei. Eu sei porque eu falo às vezes, Senhor, eu estou longe. Senhor, eu ainda estou longe disso. Tem hora que parece que está tão longe. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, Pai. Como é que eu sei que tenho que fazer? Ainda estou militando no que eu sei que tenho que fazer, Pai. Eu ainda tento negociar com Deus coisas que eu já deveria estar praticando. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí eu vejo pessoas dizendo, não, está tudo bem, com a minha vida está tudo certo. Irmãos, eu fico até com vergonha, constrangido. Não que eu estou dizendo que ela está mentindo, mas Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim. Que as pessoas falam de uma forma que parece que vivem mesmo. Mas nós estamos comprando pelos olhos. Mas a gente não prova, mas Deus prova. Deus prova. E nesses últimos dias, irmãos, vai vir uma enxurrada de confusão tão grande, que se você não se apegar à palavra de Deus verdadeiramente, para que Deus te dê paz, você vai ver muita gente largando Deus por mentiras em nome de Deus. Isso vai estar tão claro para quem está vivo, mas as pessoas vão achar que Deus está ali, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está ali. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia e já está acontecendo. Só vai intensificar. Por isso que eu estou te pedindo, se você realmente ama alguém, ame agora. Se você realmente diz que seja agora. Mostre agora. E eu não estou te falando de perfeição. Eu estou te falando que seja humilde. Inclusive quando você erra, mostre que errou. Agora, quando você mostrar que errou, levante e vá fazer o certo também. Porque enquanto nós não estamos fazendo, Deus está fazendo os ímpios fazerem. Vocês estão comigo? Tem gente fazendo. Tem gente colhendo o que a gente já poderia estar colhendo. Mas a gente não consegue fazer. A gente não consegue assumir o prumo da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso pensamento. Esses dias eu estava brincando, irmãos, e eu digo para você, uma brincadeira que não é boa de falar, mas eu tento brincar para ficar mais leve. Mas eu estava aparecendo aqueles computador velho com um monte de aba aberta e o processador lento. Porque minha cabeça está pensando tanto, eu estou estudando tantas coisas, eu estou olhando tanta coisa. Irmãos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu comecei a dizer, Senhor, desperta o teu povo não está enxergando. Às vezes eu faço de propósito, chega uma pessoa assim, você viu aquilo? O quê? Como? Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias, irmão, será que Jesus, quando ele aparecer, ele vai encontrar fé na terra? Porque tem muita gente que acha que está crendo, mas não está. Pastor, mas o senhor pode julgar? Eu sei, graças a Deus não, mas a Bíblia julga. Mas ela nos dá uma dica de como você pode ver. Fruto. Fruto. A fé sem obras é morta. A fé que você diz ter precisa ter uma obra, precisa ter um fruto, precisa ser evidente, senão as pessoas não vão buscar você. Elas não vão chegar até você para que você leve ela até Jesus. Não vai. Que as pessoas estão buscando ver. Você não precisa ver, mas as pessoas precisam. Vocês estão aqui, irmãos? A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas a prova daquelas que não se vê. Nós somos felizes em Jesus porque nós não vimos e cremos, é o que está escrito. Mas um ímpio, ele só vai crer se ele ver. Você precisa deixar evidente. E como é que nós deixamos? Sendo humilde.
reconhecendo erros. Não é ser perfeito, irmãos, mas ser verdadeiro. Quando errou, errou, tenta consertar. Mas a gente parece que não faz força para essas coisas, vai fazer para outras, Bia. Vocês estão lá em Romanos 12, 10, a gente leu, né? Aí eu vou te falar aqui, e a gente vai finalizar, sobre Deus. 1 de Coríntios, quando vai falar sobre a parte da ceia, Paulo está repreendendo os irmãos que já tinham alimentos, tinham comidas, e chegavam na reunião, comiam tudo, e não estavam nem aí para outros que não tinham o que comer. E Paulo chega repreendendo. É a ceia do Senhor que vocês estão comendo mesmo? E vocês enchem a barriga e não conseguem se compadecer de quem não tem. Aí ele fala, é por causa disso que tem muitos que não estão reconhecendo o corpo de Cristo, que estão doentes, já morreram, porque estão fazendo levianamente o que deveria ser muito bem analisado. Aí por causa desse temor, homens vão e criam regras para que as pessoas participem da ceia, querendo fazer o que Deus não fez, querendo dar um jeitinho para dizer que, para o irmão não se perder. Não, irmão, eu não preciso fazer o que a Bíblia não manda eu fazer. Vocês estão aqui? Não preciso. Por isso que a Bíblia fala, arrependa-se e ceie. Que o objetivo é você se arrepender naquela hora, e naquela hora você fazer parte do corpo, que a gente não sabe se amanhã Jesus volta ou logo em seguida. Mas aí a igreja diz, você não pode cear, porque você não é batizado. Você não pode porque você está em pecado. Quem sou eu para estar falando do pecado dos outros, irmão? Não. A Bíblia fala que você sonda a si mesmo, se arrepende e ceia, para que você faça parte do corpo de novo. Como uma pessoa em pecado, ela vai ser excluída? Se ela já está maltratada pelo pecado, eu vou deixar ela fora do corpo, da única possibilidade que ela tem de ser consertada, irmãos. Onde Jesus faria isso? Ô pastor, mas a gente não exclui pessoas se não quiserem ser consertadas e depois de serem procuradas 3 vezes. Ou seja, há uma insistência, rapaz, vamos lá, chega aqui, vamos buscar, rapaz, levanta, vamos, estamos juntos. Mas chega uma hora que a pessoa não quer, a gente tem que chegar para a igreja, irmãos, fulano estava com a gente, mas ele decidiu seguir outras doutrinas, escolheu outro caminho. Então eu estou deixando claro para vocês que ele não é mais o seu irmão. Eu preciso, porque se eu sei, eu não estou expondo ninguém, mas eu estou te livrando de estar enganado. Vocês estão comigo? É bom fazer isso? Não. Mas é saudável? Sim. Quer ver? Eu tocar em você, talvez você não consiga enxergar no âmbito de igreja. Mas você conhece um casalzinho que está lá no meio da rua e você vê o marido traindo a mulher. Você vai falar para ela? Sim ou não, gente? Mulher principalmente. Por quê? Porque você não acha justo que uma mulher esteja com uma pessoa que está sendo enganada. Aí eu vou saber que uma pessoa está no nosso meio enganando e eu vou ficar calado? Não, eu vou te dar o direito de saber pelo menos. Cuidado, não é bem assim. Vocês estão comigo, irmãos? Maturidade para lidar com as coisas que precisam lidar. Senão nós não vamos avançar nunca. Eu tinha dito, acho que tem uns 5 ou 6 meses atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu disse, Deus vai sacudir a igreja, Deus vai começar a abalar, Deus vai levantar quem Ele quer levantar, mas tem gente que vai tomar uma surpresa quando entender que coisas vão começar a acontecer. Quem lembra disso? Levanta a mão só para eu saber quantos lembram disso. Poucos. Mas Deus falou aqui e já está acontecendo. E eu finalizo te dizendo, irmãos, nós vivemos um ciclo contínuo como aquele povo de Coríntios. Nós recebemos, nos tornamos comilões da palavra, mas nunca saímos para dar. Nunca amadurecemos a ponto de ir. E eu dou graças a Deus, irmão, porque realmente Deus tem levantado pessoas dispostas nesse lugar para ir levar a palavra dele, e tem desfrutado da bênção de ver milagres. Eu fiquei tão feliz com o evangelismo quando eu soube dessa notícia. Ele não disse um detalhe que eu estava ali atrás ouvindo, que aconteceu nesse testemunho. Um pequeno detalhe que eu acho que faz muita importância.
Quando o cara fala, que era onde estava falando, né, da lista, o cara disse assim: eu já estava certo, quando eu saísse daqui eu ia matar. A lista estava pronta. Inclusive, um dos caras era seu amigo e apontou para o Wellington. Sim ou não? Mas ele bota a vírgula e diz: mas graças a Deus, eu não vou fazer isso porque Deus mudou a minha vida. Porque eles decidiram abrir mão de um pouquinho do horário deles para ir fazer o que é importante fazer. Mas nós negociamos às vezes vir para a igreja, irmãos. É uma luta vir para a igreja, porque a gente ainda não entendeu que vir para a igreja não é para receber, irmãos. É para dar a Deus a honra que é devida. Por isso que chama-se culto. Nós chegamos aqui para dar a Deus. Por isso que nós precisamos mudar o entendimento. Senão, vou para a igreja hoje porque eu estou precisando receber. Rapaz, você até vai pela misericórdia do Senhor, porque não tem quem chegue na presença dele e não receba. Mas nós precisamos aprender a ter para dar. Amém. Você tem alguma coisa para dar para alguém hoje? Sim ou não, gente? Sim ou não? Você tem dado? Irmãos, as pessoas estão tão desejosas que a gente chega no lugar, eu não vou dizer o nome, mas tem um irmão que chega aqui e ele dá graça e paz para todo mundo, até para os que não são crentes. E o engraçado é que ele fala: graça e paz, irmão. Aí o povo: amém. E eu olho para a cara dele: eu deixo, está tudo certo. As pessoas querem. As pessoas estão precisando, as pessoas querem. Chegue no lugar, olhe no olho da pessoa e diga assim: que Deus te abençoe. Se Deus te der a oportunidade, abrace uma pessoa. Se Deus te der uma oportunidade, chore por uma pessoa. Irmãos, hoje eu vivi uma agonia. Graças a Deus a pastora de vocês está ali. Mas não foi uma madrugada muito boa. Mas glória a Deus, nós temos motivo para celebrar. E quando eu estou abrindo o olho, acordando outra bomba, e corre para socorrer outra pessoa. Mas glória a Deus, porque nós estamos ouvindo pedidos de socorro. Ruim era se a gente não estivesse escutando. Vocês estão comigo, irmãos? E eu finalizo dizendo: eu sei a pessoa que eu fui correr para socorrer, e eu sei a fé que ela tem. Mas isso não me impediu de chegar lá perto dela e dizer: Deus vai fazer. Eu disse: está tudo bem? Ela disse: mais ou menos. Eu disse: mas vai ficar. Ela: Deus te ouça. Ele disse: Ele ouve. Ele ouve. Vocês estão aqui, irmãos? Mas a gente quer ser maior do que Deus. A gente não chega nem perto do irmão que é católico, do que é o outro, porque a gente tem nojo, parece, para não se contaminar. Irmãos, como é que eles vão ser salvos? Se a nossa conduta reprova, as nossas atitudes reprovam o amor de Deus. Eu queria te encorajar a sair daqui hoje, irmãos. Mais uma vez, o que você tem de fazer, faz hoje. Se não conseguiu fazer hoje, Deus abriu seus olhos amanhã, faz amanhã. Faz enquanto você está vivo. Faz enquanto você pode. Porque eu cansei de ver pessoas chorarem, desesperadas na minha frente, de dizer: eu queria tanto ter dito isso para fulano ou para ciclano, e hoje ele não está mais aqui. Aí só resta a gente dizer bem assim: que Deus tenha misericórdia da gente, irmão. Vamos chorar junto aqui a gente agora, para que Deus traga graça, que Deus traga cura. Mas como é que eu vou dizer que vai resolver alguma coisa? Aí a pessoa não se contenta com isso, aí diz: eu vou para o Espiritismo, para poder ter um contato com o meu irmão, para poder... Irmãos, a Bíblia fala que morreu segue-se o juízo. Se quer tomar uma decisão de fazer alguma coisa, faça hoje, em vida. Amém? Finalizei. Mas antes de dar as bênçãos que precisam, eu queria que o louvor ministrasse uma canção. Eu vou liberar vocês, mas tenta, antes de levantar, ver se você recebeu alguma coisa. Porque na hora que você levantar, uma pessoa vai conversar com você, vai fazer uma pergunta toda, e você vai esquecer de muita coisa que você ouviu. Guarda o coração, assim que terminar o louvor, você vai estar liberado, aí você pode levantar, mas memoriza tudo que Deus falou ao seu coração hoje. Vê o que é importante. Se o pastor falou abobrinha, descarta, fica só com o que é bom. Tem problema. Mas o que você precisa fazer, o desejo do meu coração é que você faça. Porque você vai provar de coisas que você nunca provou.
que é um pedido de obrigado verdadeiro. É uma pessoa abraçar você e você dizer assim, nossa, cara, é você ver uma família ser restaurada, é você ver Deus devolver a esposa do nosso irmão Mateus para dentro de casa e você ver ela com seu filhinho de novo. Tá do jeito que Deus pode fazer? Ainda não, mas já está em casa. Glória a Deus por isso. E nós vamos celebrando no pouco que Deus vai colocando muito. Mas chore por alguém hoje, irmão, para não chorar amanhã. Porque talvez chorando hoje a gente possa sorrir amanhã com essa pessoa. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e santas consolações, meu Pai, do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Que o Senhor nos desperte, Pai. Nos desperta, Pai, e nos faz triunfar sobre esses enganos desses dias. Nos faz atuantes em Teu reino. Nós dizemos sim, amém. E eu abençoo o Teu povo nesse lugar, Pai, para dizendo que todos aqueles que não estão enxergando, que os olhos voltem a ver, que eles escutem a verdade que precisa, que o coração bata, Pai, pelos motivos corretos, que todo engano que tem roubado ele das famílias, do Teu propósito, que em nome de Jesus seja paralisado, para que eles vivam, Pai, a intensidade da bondade do Senhor, pelo fato de Te obedecerem. Assim eu oro em Teu nome, amém e amém.